Olá, vamos começar a discutir hoje o capítulo 21 do Capital. Capítulo este intitulado Reprodução Simples. Aqui Marx está discutindo a questão da produção e reprodução de determinadas relações sociais. Ele observa que, independente da forma social que venhamos a analisar, sempre encontraremos uma determinada organização social colocada na necessidade de produzir e reproduzir as condições mínimas para a sua existência material. Ou, como diz o próprio Marx, seja qual for a forma social do processo de produção, ele tem de ser contínuo ou percorrer periodicamente, sempre de novo, os mesmos estágios. Assim como uma sociedade não pode deixar de consumir, tampouco pode deixar de produzir. Portanto, considerado do ponto de vista de uma interdependência contínua e do fluxo contínuo de sua renovação, portanto, o lançamento das bases para que esta sociedade continue inteira, de pé, viva, prossiga existindo, todo processo social de produção é, simultaneamente, processo de reprodução. Portanto, existe uma unidade entre produzir e reproduzir as bases de uma determinada sociedade ou de uma determinada organização social. Marx prossegue observando que as condições da produção são, ao mesmo tempo, portanto, as condições de sua reprodução. Nenhuma sociedade pode produzir continuamente, isto é, reproduzir as suas bases, as suas estruturas, sem reconverter continuamente uma parte de seus produtos em meios de produção ou elementos da nova produção. Significa que, se em um determinado ano foi produzida, por exemplo, uma quantidade de 100 sacas de arroz, estas 100 sacas de arroz não poderão ser consumidas na sua totalidade individualmente, muito menos coletivamente. Uma parte destas 100 sacas terá que ser reservada para servir de semente a fim de que brotem novos pés de arroz ou de trigo, ou seja lá, daquilo que for necessário para manter reproduzindo a estrutura da vida social daquela sociedade, uma vez que, se não satisfazerem as suas necessidades materiais básicas, essa sociedade desaparece. Mantendo-se iguais as demais circunstâncias, ou seja, caso o ciclo de reprodução obedeça às mesmas condições que estavam presentes quando do primeiro ciclo de produção, mantendo-se iguais as demais circunstâncias, essa sociedade só pode reproduzir ou conservar sua riqueza na mesma escala, se substitui os meios de produção in natura, isto é, os meios de trabalho, matérias-primas e matérias auxiliares consumidos, por exemplo, durante um ano, por uma quantidade igual de exemplares novos, separados da massa anual de produtos e incorporados novamente ao processo de produção. Por outras palavras, todas as condições básicas que alimentaram o primeiro ciclo produtivo precisam se fazer minimamente presentes quando da retomada do processo produtivo.
Observe-se que quando Marx fala de riqueza da sociedade, ele está aqui tratando da capacidade que uma determinada organização social tem de produzir valores de uso. Para Marx, a riqueza está dada pela quantidade de valores de uso que poderão ser apropriados socialmente pelos homens, pelos indivíduos, ou por uma determinada estrutura social. Uma quantidade determinada do produto anual, portanto, pertence, pois, à produção, destinada desde o início ao consumo produtivo. Tal quantidade existe, em grande parte, sob formas naturais que excluem por si mesmas o consumo individual. O consumo individual é consumo não produtivo, é aquele consumo que vai servir para manter vivo o indivíduo. O consumo produtivo é aquele que vai servir para realimentar o processo de produção. Se a produção tem forma capitalista, e aqui Marx começa a analisar uma forma particular de modo de produção. Ele não está mais naquela dimensão mais geral dos outros modos de produção, que são chamados a produzir e reproduzir as suas estruturas. Aqui, ele começa a tratar especificamente do modo de produção capitalista. Se a produção tem forma capitalista, também o tem a reprodução. Por outras palavras, se a finalidade da produção é acumular capital, também o processo de reprodução estará voltado à acumulação de capital. Como, no modo de produção capitalista, o processo de trabalho aparece apenas como um meio para o processo de valorização, lembrando que a produção capitalista não é produção para consumo individual. A produção capitalista é a produção para acumular mais valor, acumular riqueza que será apropriada pelo capitalista sob a forma de mais-valia. Como no modo de produção capitalista, o processo de trabalho aparece apenas como um meio para o processo de valorização, também a reprodução aparece tão somente como um meio de reproduzir o capital. Um meio de reproduzir como capital o valor adiantado, isto é, como valor que se valoriza. Ora, por que a produção capitalista ela reproduz o valor adiantado? Reproduz o valor adiantado porque em tudo aquilo que é utilizado para o ciclo produtivo, já está contido um determinado quantum de valor. Se o capitalista decide fazer casacos, ele precisará utilizar a linha de algodão. Esta linha de algodão já foi industrializada, já foi processada no primeiro momento, o que significa que nela foi incorporada valor, ou seja, tempo de trabalho social médio. Quando a produção capitalista começa, aquele valor ele é reposto no processo de produção, mas ele é acrescido por um novo valor, e este novo valor é incorporado pela força de trabalho que o capitalista coloca sob o seu comando para produzir mercadorias. Daí que Marx está colocando aqui que no modo de produção capitalista, o processo de trabalho aparece apenas como um meio para o processo de valorização. Mas não apenas isto, é um processo pelo qual o capital vai acrescentar ao valor que já está colocado, por exemplo, nas matérias-primas, no maquinário, nas ferramentas, um novo valor. Isto é, a produção capitalista é uma produção onde o valor se valoriza. Por conseguinte, diz Marx, a máscara econômica do capitalista só se adere a um homem pelo fato de que seu dinheiro funciona continuamente como capital.
E aqui Marx retorna à ideia de que o capitalista é o suporte do capital. O capitalista é o agente pelo qual o capital vai cada vez mais se valorizar. Se, por exemplo, a quantia adiantada de 100 libras se transforma este ano em capital e produz um mais-valor, uma mais-valia de 20 libras, ela terá de repetir a mesma operação no ano seguinte e assim por diante. Como incremento periódico do valor do capital, ou fruto periódico do capital em processamento, o mais-valor assume a forma de uma renda proveniente do capital. Ou seja, o capitalista vai extrair um determinado ganho do processo de produção. Se essa renda serve ao capitalista, se este ganho serve ao capitalista apenas como fundo de consumo, ou é gasta com a mesma periodicidade com que é obtida, então ocorre, permanecendo iguais às demais circunstâncias, a reprodução simples. Por outras palavras, o capitalista conseguiu extrair uma mais-valia de 20 libras. Se ele gastar todas as 20 libras, ainda ele terá que ter o mínimo para recomeçar o ciclo produtivo. A tendência do capital é que o capitalista não gaste as 20 libras. Ele gaste uma parte das 20 libras, que é só mais-valia, mas utilize uma parte desta mais-valia para incrementar o processo produtivo. Quando isto não acontece, Marx aponta que temos a reprodução simples. Seria como se considerássemos que, no primeiro momento, o capitalista investiu um capital de R$1.000. Destes R$1.000, ele obteve R$1.300. R$150 foram para pagar a força de trabalho, o desgaste da máquina e tudo mais, e outros R$150 sobraram para ele. Ora, se ele torrar os R$150, gastar improdutivamente, significa que ele está ferindo a lógica da acumulação capitalista. Ele terá que reinvestir R$1.000 para obter novamente os R$1.300. A tendência mais lógica no interior do capitalismo é que o capitalista não gaste os R$150 que sobraram do seu bolso, mas use uma parte desses R$150 para reinvestir, de tal modo que no ciclo produtivo posterior, o seu investimento não seja apenas de R$1.000, mas sim, por exemplo, de R$1.100 ou R$1.070. Portanto, ele extrairá uma mais-valia acrescida em relação ao ciclo produtivo anterior. Para Marx, o processo de acumulação do capital, ele não pode se fazer presente se o capitalista não encontrar disponível força de trabalho, mas uma força de trabalho livre e despojada de todas as condições de sobrevivência autônomas. Dirá ele, o processo de produção é introduzido com a compra da força de trabalho por um tempo determinado, e essa introdução é constantemente renovada, tão logo esteja vencido o prazo da venda do trabalho, decorrido um determinado período de produção, semana, mês, etc. Por outras palavras, o capitalista contrata a força de trabalho por um determinado tempo de utilização. Quando este tempo de utilização se encerra, o capitalista se vê necessário recontratar este trabalhador. Só que ele precisa antes pagar esse trabalhador. Se o trabalhador trabalhou 12 horas, por exemplo, ao final do dia, ele tem que remunerar estas 12 horas para o trabalhador, a fim de que no dia seguinte, este trabalhador esteja em condições de vender novamente a sua força de trabalho por outras 12 horas. Daí que o processo de produção é introduzido com a compra da força de trabalho, com a energia física e mental dos indivíduos que vão se submeter ao controle do capital.
com a compra da força de trabalho por um tempo determinado, que pode ser a jornada de um dia, de uma semana, de um mês. E essa introdução é constantemente renovada, uma vez que o capitalista quer continuar acumulando capital. Portanto, ele tem que continuamente dispor desta força de trabalho para acumular capital, com a compra da força de trabalho por um tempo determinado. E essa introdução é constantemente renovada, tão logo esteja vencido o prazo da venda do trabalho, decorrido um determinado período de produção, semana, mês, etc. Observemos que aqui Marx está fazendo uma diferenciação entre trabalho e força de trabalho. Força de trabalho é a energia física e mental que está presente em todos os indivíduos. Energia física e mental esta que o capital vai comprar sob a forma de salário e colocar para produzir mercadorias, portanto, realizar trabalho. Trabalho envolve a quantidade de mercadorias que o trabalhador produzirá durante uma jornada de 12 horas, uma semana ou um mês. Daí a diferenciação necessária que se faz de se reconhecer o que é trabalho e o que é força de trabalho. O trabalhador não recebe pelo seu trabalho, ou seja, pela quantidade de mercadorias que produziu. O trabalhador recebe pela sua força de trabalho, ou seja, pela quantidade de horas na qual ele produz um determinado quantum de valor, que é o mínimo suficiente para ele continuar existindo e trabalhar no dia seguinte. Prosseguindo, observa Marx. No entanto, embora o capitalista contrate o trabalhador, ele não paga imediatamente o trabalhador. O trabalhador só é pago depois de sua força de trabalho ter atuado e realizado tanto seu próprio valor, ou seja, ter produzido a quantidade de valor em determinado número de horas que corresponde àquilo que ele precisa para sobreviver cotidianamente. Depois do trabalhador ter atuado e realizado tanto seu próprio valor, como mais valor em mercadorias. Lembremos aqui, a título de passagem, a diferenciação que Marx faz na jornada de trabalho. Ele considera uma jornada de trabalho de 12 horas, nas quais 6 horas estão destinadas a gerar um quanto de valor que corresponde às necessidades básicas cotidianas do trabalhador, e as outras 6 horas, que é trabalho excedente, são apropriadas pelo capitalista sob a forma de mais-valia. Portanto, dentro de uma jornada de trabalho, o trabalhador produz para si próprio e para o capitalista. Juntamente com o mais-valor, com a mais-valia, observa Marx, o trabalhador produz, portanto, o fundo de seu próprio pagamento, o capital variável. Portanto, ele vai receber um salário com o qual ele vai procurar sobreviver. O trabalhador produz o fundo de seu próprio pagamento, o capital variável, antes que este lhe retorne sob a forma de salário, e ele só permanece ocupado enquanto o reproduz continuamente. Por outras palavras, o trabalhador não recebe o salário antes de realizar o trabalho. Ele recebe o salário posteriormente à realização do trabalho. Portanto, o capitalista está pagando ao trabalhador com o próprio trabalho que ele se deu, e não aqui, supostamente, com o dinheiro que o capitalista tirou do bolso para remunerar ao trabalhador. O trabalhador, neste sentido, produz o fundo de seu próprio pagamento, o capital variável, antes que este lhe retorne sob a forma de salário. E ele só permanece ocupado enquanto reproduz continuamente. Ele só vai continuar a reproduzir a sua força de trabalho enquanto tiver um emprego. Marx observa que o que reflui continuamente para o trabalhador na forma salário é uma parte do produto
continuamente reproduzido por ele mesmo. Uma vez que ele só vai receber ao final da jornada, ele vai estar recebendo pelo trabalho que ele, por uma parte do trabalho que ele realizou, sendo que a outra parte é reapropriada pelo capitalista. O que reflui continuamente, o que retorna continuamente para o trabalhador na forma salário, é uma parte do produto continuamente reproduzido por ele mesmo. O capitalista lhe paga em dinheiro o valor das mercadorias, mas o dinheiro não é mais do que a forma transformada do produto do trabalho. Ele recebe uma determinada quantidade de dinheiro, mas aquilo ali, na realidade, está traduzindo a quantidade de valor que ele produziu, que corresponde às suas necessidades diárias. Sem dúvida, o capitalista lhe paga em dinheiro o valor das mercadorias, mas o dinheiro não é mais do que a forma transformada do produto do trabalho. Enquanto o trabalhador converte uma parte dos meios de produção em produto, ou seja, em nova mercadoria, uma parte de seu produto anterior se reconverte em dinheiro. Uma parte de todas as mercadorias que foram produzidas, de toda a quantidade de valor que foi gerada, é transformada em dinheiro. Uma jornada de 6 horas corresponde, por exemplo, a R$200, por exemplo, a título de exemplificação. É com o seu trabalho da semana anterior ou do último semestre que será pago o seu trabalho de hoje ou do próximo semestre. Basta ver que todos os trabalhadores recebem no final do mês. Arranjaram um emprego, não recebem o salário no primeiro dia do emprego, recebem o salário após 30 dias que está no emprego. Ora, ele está recebendo pelo trabalho que já realizou. Portanto, primeiro ele realiza o trabalho, depois ele recebe pelo valor da sua força de trabalho. A classe capitalista entrega constantemente à classe trabalhadora, sob a forma dinheiro, que está expressa no salário, títulos sobre parte do produto produzido por esta última e apropriado pela primeira. Portanto, o salário não corresponde à remuneração pela totalidade do trabalho, e sim à remuneração por parte do trabalho realizado, parte esta que corresponde às necessidades vitais e cotidianas do trabalhador. De modo igualmente constante, o trabalhador devolve esses títulos à classe capitalista, e assim dela obtém a parte de seu próprio produto que cabe a ele próprio. Ele entrega ao capitalista a quantidade de mercadorias produzidas durante uma jornada de trabalho. Ao capitalista de redistribuir para o assalariado a parte que lhe cabe no latifúndio enquanto tempo de trabalho socialmente necessário para se manter vivo. O capital variável, portanto, o salário, é apenas uma forma histórica particular de manifestação do fundo dos meios de subsistência ou fundo de trabalho de que o trabalhador necessita para sua autoconservação e reprodução, e que ele mesmo tem sempre de produzir e reproduzir em todos os sistemas de produção social. Produzir e reproduzir a existência do trabalhador não é algo específico da sociedade capitalista. Específico da sociedade capitalista é a forma como a produção e reprodução da força de trabalho se realiza. Se o fundo de trabalho só flui constantemente para ele sob a forma de meios de pagamento por seu trabalho, é porque seu próprio produto se distancia constantemente dele sob a forma do capital. Ora, se ele só pode se apropriar de uma determinada quantidade de dinheiro ao final de um dia, de uma semana ou de um mês, é porque aquilo que ele produziu não lhe pertence, pertence a um outro. Portanto, desde o momento em que ele vende a sua força de trabalho, ele já se despossui da possibilidade de se apropriar dos frutos totais do seu trabalho.
Marx vai estabelecer aqui uma comparação, a partir deste momento, ele estabelece uma comparação entre um camponês e o trabalhador assalariado, um camponês submetido ao sistema de corveia e o trabalhador assalariado. Vejamos aqui a comparação que Marx estabelece. Um camponês sob o sistema de corveia trabalha com seus próprios meios de produção em seu próprio campo 3 dias por semana e 3 dias para o domínio senhorial. Neste processo, ele reproduz continuamente seu próprio fundo de trabalho e este jamais assume em relação a ele a forma de meios de pagamento adiantados por um terceiro para remunerar o seu trabalho. Ou seja, ele se apropria imediatamente dos seus 3 dias de trabalho. Não precisa esperar um mês para ter de volta o equivalente aos seus 3 dias de trabalho. Em compensação, seu trabalho forçado não pago jamais assume a forma de trabalho voluntário e pago. Se amanhã o senhor feudal se apropriasse dos meios de produção do camponês, que está submetido à corveia, este, o camponês, teria, doravante, de vender sua força de trabalho ao senhor. Permanecendo iguais todas as circunstâncias anteriores, dentro daquele período de 6 dias, ou seja, 3 dias para si mesmo e 3 dias para o ex-senhor feudal, o trabalhador agora continuaria a consumir os meios de produção como meios de produção e a transferir seu valor ao produto. Tal como antes, determinada parte do produto continuaria a ingressar na reprodução, mas, assim como a corveia assume a forma de trabalho assalariado, também o fundo de trabalho, que, tal como antes, continua a ser produzido e reproduzido pelo servo, assume agora a forma de um capital que o senhor feudal adianta ao servo. Marx, aqui neste momento, faz uma ligeira referência ao período da acumulação primitiva do capital. Discussão esta que estará presente no capítulo 24 do Capital. A referência que ele faz ao texto posterior da acumulação primitiva, que fica aqui o convite para a leitura, é a seguinte: é provável que o capitalista se tenha convertido em possuidor de dinheiro em virtude de uma acumulação originária, independente do trabalho alheio não pago, e que, por isso, tenha podido se apresentar no mercado como comprador da força de trabalho. É interessante aqui observar que Marx está levantando uma hipótese, o que significa que, neste momento, ele ainda não havia feito toda a investigação que vai resultar no capítulo 24, intitulado da acumulação primitiva. Daí que ele lança a hipótese de que é provável que o capitalista se tenha convertido em possuidor de dinheiro em virtude de uma acumulação originária, independente de trabalho alheio não pago, e que, por isso, tenha podido se apresentar no mercado como comprador de força de trabalho. Marx faz uma remissão também ao capítulo 4 do Capital, observando que ali investigou que para transformar dinheiro em capital não bastava a existência da produção de valor e da circulação de mercadorias, e sim que era necessário que se confrontassem, de um lado, o possuidor do valor ou dinheiro, e de outro, o possuidor da substância criadora de valor, o possuidor dos meios de produção e o possuidor da força de trabalho. Aqui Marx está retomando a ideia de que não basta ao capitalista ter dinheiro no bolso, é necessário que ele encontre no mercado uma força de trabalho totalmente despossuída que
através de um contrato estabelecido com o capitalista, venderá sua força de trabalho e produzirá a quantidade de mercadorias exigida pelo capitalista ao longo de uma jornada de trabalho. Com isto se evidencia a separação entre o produto do trabalho e o próprio trabalho, entre as condições objetivas e a força subjetiva de trabalho, entre aquelas condições que estão postas para realizar a produção e a subjetividade do trabalhador, que vai ser gasta através do dispêndio da sua energia física e mental, ou seja, através do dispêndio da força de trabalho. Portanto, verifica-se a separação entre o produto do trabalho, aquilo que foi materializado sob a forma de valor de troca, uma vez que estamos lidando aqui com a mercadoria, sob controle do capital, a separação entre o produto do trabalho e o próprio trabalho, entre as condições objetivas, aquelas que o trabalhador encontra e às quais precisa se submeter, e a força subjetiva de trabalho, a energia física e mental que este trabalhador possui para realizar o trabalho. Esta separação entre o proprietário dos meios de produção e aquele que está despossuído e se vê obrigado a vender a força de trabalho, é o ponto de partida do processo capitalista de produção. Marx prossegue observando que o que inicialmente era ponto de partida é produzido sempre de novo por meio da mera continuidade do processo, da reprodução simples, perpetuando-se como resultado próprio da produção capitalista. Reprodução simples, uma vez que se está partindo do pressuposto que a cada ciclo de produção se reinsere no processo produtivo o mesmo quantum de materiais, ou se investe a mesma quantidade monetária que estava no primeiro circuito de produção. O que inicialmente era apenas ponto de partida é produzido sempre de novo por meio da mera continuidade do processo, da reprodução simples, perpetuando-se como resultado próprio da produção capitalista. Por um lado, o processo de produção transforma continuamente a riqueza material, ou seja, a quantidade de valores de uso produzidas, valores de uso que serão transformados em valores de troca, portanto, mercadorias, portanto, valor, a riqueza material em capital em meio de valorização e de fruição para o capitalista. Ou seja, aquilo que o capitalista extrai de mais-valia, de trabalho extra, de trabalho a mais, é apropriado pelo capitalista para a sua fruição pessoal, para o seu desfrute pessoal. Por outro lado, o trabalhador sai do processo sempre como nele entrou, ou seja, como um despossuído, aquele que possui apenas o salário para sobreviver. Por outro lado, o trabalhador sai do processo sempre como nele entrou, como fonte pessoal de riqueza, ou seja, como aquele que vai despender energia física e mental para produzir riqueza, produzir valores de uso que serão transformados em valores de troca. Porém, despojado de todos os meios para tornar essa riqueza efetiva para si. Aquilo que ele produziu ao longo de uma jornada não lhe pertence, pertence ao capitalista. Como antes de entrar no processo, seu próprio trabalho já está alienado dele, ele já está despossuído dos frutos do seu trabalho, e isso em razão de que vendeu a sua força de trabalho ao capitalista em troca de um salário. Como antes de entrar no processo, seu próprio trabalho já está alienado dele, apropriado pelo capitalista e incorporado ao capital, esse trabalho se objetiva continuamente, no decorrer do processo, em produto alheio. Independente daquilo que ele produzir mais ou menos, isto não significa que tudo vai pertencer a ele. Uma parte será apropriada pelo capitalista sob a forma de mais-valia, de mais valor. Sendo processo de produção e, ao mesmo tempo, processo de consumo da força de trabalho pelo capitalista,
uma vez que o capitalista contratou aquela força de trabalho e vai usar aquela força de trabalho pelo tempo que julgar necessário, ou mesmo intensificando a exploração desta força de trabalho, sendo processo de produção e, ao mesmo tempo, processo de consumo da força de trabalho pelo capitalista, o produto do trabalhador transforma-se continuamente não só em mercadoria, mas em capital, em valor que suga a força criadora de valor. Portanto, o capital subordina cada vez mais a força de trabalho, aquela força de trabalho que acresce mais valor aos materiais que foram retransformados pela própria atividade produtiva. Lembremos do exemplo que foi dado anteriormente do fio de algodão que vai ser transformado em casaco. Aquele fio de algodão já contém valor, mas ao operacionalizar sobre este fio de algodão, tecendo o casaco ou costurando o casaco, o trabalhador vai incorporar valor àquela matéria-prima, para além daquele valor inicial que aquela matéria-prima possuía. Aquela matéria-prima, suponhamos que ela seja resultado de 4 horas de trabalho social médio, não vai mudar porque ela foi retrabalhada e transformada em casaco. Mas, além daquelas 4 horas de trabalho social médio, serão incorporadas mais 6 horas de trabalho social médio, por exemplo. Ou seja, ao final, se terá uma mercadoria que vai ter, além daquele valor inicial, um valor acrescido, uma vez que nela foi depositado mais trabalho. Prosseguindo aqui com Marx. Sendo processo de produção e, ao mesmo tempo, processo de consumo da força de trabalho pelo capitalista, o produto do trabalhador transforma-se continuamente não só em mercadoria, mas em capital, em valor que suga a força criadora de valor, em meios de subsistência que compram pessoas, em meios de produção que se utilizam dos produtores. O trabalhador produz constantemente a riqueza objetiva como capital. Ele produz valores de uso que serão transformados em mercadoria, uma vez que aquilo que ele produziu está dentro da lógica da acumulação capitalista. A riqueza objetiva como capital, como poder que lhe é estranho. E é estranho porque produzir 10.000 garrafinhas não tem o mínimo sentido para a existência do trabalhador. Ele só está ali porque ele espera receber um salário em troca daquele trabalho que o mortifica dentro de uma monotonia atroz. Como poder que lhe é estranho, que o domina e explora. E domina porque, uma vez que ele está despossuído de tudo e só tem a sua força de trabalho para vender, ele necessariamente se vê obrigado a submeter-se ao capitalista, que vai explorá-lo durante uma jornada cada vez mais longa de trabalho, ou cada vez mais intensa de trabalho, que o domina e explora. E o capitalista produz a força de trabalho como fonte subjetiva de riqueza, ou seja, o capitalista vai explorar a força de trabalho para acumular mais valor naqueles produtos que serão, por exemplo, industrializados, ou naquela matéria que será industrializada. A força de trabalho como fonte subjetiva de riqueza, separada de seus próprios meios de objetivação e efetivação, existente na mera corporeidade do trabalhador. Ali estão dadas as condições para ele trabalhar, e o que ele vai fazer é simplesmente se apropriar do processo de trabalho daquilo que está ali para ser transformado em casaco. Não pertence a ele. A única coisa que lhe pertencia inicialmente era a força de trabalho. Como ele a vendeu, até mesmo a sua subjetividade foi, por parte dele, despossuída. Ou seja, ele perdeu também o direito à sua própria subjetividade. A força de trabalho como fonte subjetiva de riqueza, separada de seus próprios meios de objetivação e efetivação, existente na mera corporeidade do trabalhador. Numa palavra, produz o trabalhador como assalariado. Essa constante reprodução ou perpetuação do trabalhador é a sine qua non
da produção capitalista. Ou seja, para que a produção capitalista exista, não existe outro meio senão a de poder contar com uma força de trabalho totalmente despossuída. A partir deste momento, Marx encaminha a sua discussão retomando a problematização do que é trabalho produtivo e improdutivo para o capital. No entanto, esta parte deixamos para um segundo momento da nossa exposição. Espero que tenham gostado dos esclarecimentos ou dos esforços de esclarecimento até aqui realizados. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.